Boa tarde, amigos, amigas, professores, professoras, pais, mamães, vovôs e vovós. Beijo enorme para vocês. Crianças lindas do meu Brasil, grande abraço. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aulinha de filosofia para crianças e idosos. Sim, os idosos também têm vez na nossa aulinha. Claro, né? Eles são muito importantes para a sociedade. São eles que nos transmitem os costumes e as tradições dos antepassados. Que sem esses costumes e sem essas tradições, nós não seríamos nada, porque tudo provém de experiências passadas. Então, essa é a importância dos nossos vovôs e vovós. Eu sou a Dana, esta é uma das minhas bonecas, esta aqui é a Enedina. Enedina foi uma programadora, a primeira programadora de computadores do mundo a ser reconhecida, criou o primeiro algoritmo. Então, em homenagem a Enedina, eu dei o nome da minha boneca de Enedina. A Enedina gosta muito de calcular, gosta de matemática, gosta de conhecer e conversar os matemáticos do mundo inteiro, e também gosta de programar computadores. Neste momento, a Enedina está criando um sistema para um grande shopping na linguagem de programação chamada Python, e ela está muito ocupada, por isso que ela tem vindo pouco às nossas aulinhas, mas hoje ela pediu para vir. E ela pediu para vir porque ela traz uma historinha de um menino mas que foi muito importante para mudar as comunicações no mundo inteiro. Sim, a Enedina gosta bastante dele. Quem não gosta, né? O que ele fez pelas nossas comunicações, ele mudou a forma de se comunicar. Porque antes era apenas o telégrafo. Para quem não conhece, o telégrafo é um aparelhinho que utiliza um código chamado Morse e aí transmite a mensagem de um lugar para outro. Para quem tiver telégrafo, pode pesquisar na internet. Então, a história de hoje, antes de começar, eu quero deixar uma mensagem especial para todas aquelas pessoas que estão enfermas em suas casas, principalmente aquelas que não conseguiram vagas nos hospitais, aquelas que se encontram em lugares distantes e aquelas que também não têm plano de saúde, que dependem no nosso país do SUS. Como nós sabemos, estamos enfrentando uma pandemia e o SUS está quase colapsado, ou seja, está quase no seu atendimento máximo. Não tem tido condições de ofertar um bom atendimento a todos os brasileiros. Então, para essas pessoas que estão sofrendo com a pandemia, com a Covid, com os sintomas, que estão se tratando em casa e sofrendo, porque é um sofrimento. Eu já tive colegas, familiares que foram vítimas dessa doença, já perdi amigos. Então, que vocês tenham um pouco de alívio com as minhas historinhas que eu trago com tanto amor e carinho, que vocês possam ser alimentados, alimentar a alma de vocês com o nosso amor, e amor também cura, gente. Aquela pessoa que transmite amor, que faz aquilo com amor, também cura. E quem cuida também cura e é curado. Então, o nosso objetivo aqui, todos os dias, é trazer amor para vocês. Amor através de conhecimento científico, amor quando apenas contamos uma historinha para sorrirmos, para despertar o pensar crítico, né? Porque essas aulas de filosofia para crianças, na verdade, as historinhas podem ser bem bobas, mas despertam o pensar crítico, despertam aquele pensamento filosófico que é o da pergunta, o do questionamento, da investigação, da curiosidade. Então, nós procuramos sempre deixar
uma curiosidade para vocês, uma pergunta, uma indagação. Nunca damos todas as respostas. E é isso que é esse o objetivo que nós temos todos os dias aqui. Então, meu beijo para todas as pessoas que estão enfermas nas suas casas. Se cuidem, né? Protejam os seus familiares, usem máscaras, se isolem nos seus quartos. Assistam as minhas aulinhas, vocês vão gostar. Passem o dia assistindo as aulinhas Danda e das suas bonecas queridas. Então, vamos à historinha, né? Vamos deixar de blá blá blá. Hoje, gente, a historinha de hoje é um menino chamado Graham-Bell. Sim, Graham-Bell foi um menino muito, mas muito importante para a história das telecomunicações do mundo inteiro. Isso mesmo, Graham-Bell modificou a forma de se comunicar no mundo inteiro com a sua invenção. E qual foi a invenção de Graham-Bell? O telefone. Dia do telefone foi comemorado agora, dia 10 de março. E quem inventou o telefone, esse aparelhinho que você fica com ele na sua casa, falando alô, 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 quem está falando do outro lado da linha e a pessoa calada, sem querer dar uma resposta. Sim, porque tem pessoas que ligam para as outras só para perturbar. Já existem pessoas que ligam só para ouvir um alô, porque estão solitárias, estão sozinhas. Conheço muitas pessoas que fazem isso. Querem ouvir uma palavra de conforto, querem ouvir uma voz e dizem, querem apenas ouvir alô, alô, quem está falando? E eu trago Alexandre Graham-Bell nesta tarde de hoje com uma alegria enorme no meu coração, no coração de Nidina, porque Graham-Bell, né, ele me faz lembrar dos meus tempos que trabalhei como telefonista. Sim, eu fui telefonista do sistema de uma das operadoras do sistema Telebrás, Telecomunicações Brasileiras. E quando eu fui telefonista, eu atendi muitas pessoas, auxiliei muitas pessoas a se comunicarem umas com as outras através da mesa telefônica. E eu sempre dizia alô, alô. Então, foram tempos muito, muito bons, aqueles tempos de ser telefonista, auxiliando as pessoas lá longe, lá do outro lado do mundo, querendo falar com alguém aqui no meu estado. Então, Alexandre, alguns chamam Alexander, eu chamo Alexander, mas pode chamar Alexander também. Alexander Graham-Bell. Vamos conhecer esse menino inteligente, né, que nasceu em Edimburgo, na Escócia. Sim, vamos à historinha. Então, era uma vez um menininho, magrinho, branquinho, olhos castanhos, cabelinhos castanhos também, muito, muito inteligente. Nasceu numa família onde todas as pessoas estudavam e se preocupavam com a fala, com a correção da fala e com a deficiência auditiva. Seu pai, seu avô, a sua mamãe, Elisa Grace, ficou surda muito jovem. Então todos queriam, como eles eram cientistas, queriam fazer aparelhos para ajudar as pessoas que sofriam com a deficiência auditiva. O seu papai fez um invento e desde cedo Alexandre Graham-Bell, como era um grande curioso, começou a estudar também e com seu pai, junto com seu avô, começou a pesquisar sobre aparelhos, né? Aparelhos que ajudassem as pessoas surdas a se comunicarem. Agora, neste momento, eu me lembrei da minha amiga Jennifer Alissa, que é surda e passa por grandes dificuldades por não conseguir intérpretes para ajudá-la a ouvir
a ouvir não, a interpretar em Libras, na verdade, as suas aulas, as palestras, os seus cursos. Beijo para você, Jennifer. Só um parênteses, né, na nossa historinha, porque a gente vai contando a história e vai lembrando das pessoas próximas da gente. E beijo também para todos os surdos que aí vêm aqui no nosso canal, que leem a legenda. A legenda do YouTube ainda não é muito boa, mas em breve ficará boa. Então, o avô de Alexander Graham Bell era um ex-sapateiro e também professor de locução e foniatria no teatro. O pai era instrutor de surdos mudos e especialista em problemas auditivos. Queria criar o que chamava de fala visível. Era um conjunto de símbolos, cada qual representando a posição da boca na pronúncia das vogais e consoantes. Experimentou construir um instrumento capaz de receber um som e de desenhar uma figura que dependesse das características acústicas do som recebido. Mas, infelizmente, o aparelho não passou de um invento curioso. Então, aos 14 aninhos, Alexander, já grandinho, Alexander Graham Bell, junto com seus irmãos, tudo estudando lá, pesquisando, querendo descobrir uma forma de proporcionar aos surdos e mudos que pudessem se comunicar de maneira eficiente. Então, Alexander, junto com seus irmãos, construíram uma reprodução do aparelho fonador. Foi um invento, né? Um jovem com 14 anos construir um aparelho assim já foi uma grande surpresa para todos familiares. Um invento já que trazia uma boa contribuição à ciência. Numa caveira, montaram um tubo com cordas vocálicas, dentes e lábios. Sopravam a traqueia e a caveira balbuciava, mamá, imitando uma criança. Graham Bell passou por 3 universidades, em Edimburgo, depois em Londres e, por fim, em Nussburg, na Alemanha, onde se formou em medicina. Graham Bell foi médico. Já crescidinho, já jovenzinho, já com bigodinho, com barbinha, aos 21 anos tornou-se assistente do seu pai em Londres. Nessa época, seus 2 irmãos morreram de tuberculose. A ameaça da doença, né? O pai, muito preocupado com a tuberculose, pegou a sua família, pegou Graham Bell, pegou os irmãos e se mudaram para o Canadá em 1870, onde compraram uma casa em Ontário. Então, o que as doenças, né, fazem com uma família ter que se mudar do seu lugar de nascimento para um outro país para não ser contaminado com a tuberculose. E o pai de Graham Bell tinha muita preocupação com a família, não ficava, sempre que acontecia algo, os familiares se juntavam e conversavam o que iam decidir, e eles decidiram ir morar em outro país devido à tuberculose, né? Em 1871, o pai de Bell foi convidado a treinar professores de uma escola de surdos em Boston, mas preferiu enviar quem? O seu filho. Lá vai Graham Bell para Boston. Assim, Alexander foi para os Estados Unidos ensinar um método de pronúncia desenvolvido por seu papai. No ano seguinte, Graham Bell abriu sua própria escola para surdos e depois se tornou professor da Universidade de Boston. Nessa época, começou a se interessar por telegrafia e a estudar modos de usar a eletricidade para transmitir sons. Através de seu trabalho, Graham Bell conheceu pessoas influentes como Thomas Sanders,
um rico comerciante, pai de um de seus alunos. O menino, filho de Thomas Sanders, havia mostrado progressos rápidos e seu pai ficou tão grato, mas tão grato mesmo, que convidou Graham para morar em sua casa. Outra pessoa importante para ele foi o empresário cuja filha, Mabel, tinha ficado surda aos 4 anos, e em consequência de uma doença séria, né? Ela já era adolescente quando Graham começou a treiná-la para falar e obteve bons resultados. E, gente, em 1875 ocorreu uma coisa maravilhosa. Graham se apaixonou por Mabel, sim, se apaixonou pela sua aluna e os dois ficaram noivos. Geralmente ocorre do aluno se apaixonar pelo professor, o professor se apaixonar pela aluna. A gente sempre tem uma paixão pelo nosso professor, né? Quem aqui nunca se apaixonou pelo professor, pela professora? Eu já me apaixonei. E vocês? Então, a gente abre esse parênteses para falar das paixões. A professorinha, a primeira professorinha, o último professorzinho. A gente tem paixão, né? Eles têm tantos professores cuidadosos e amorosos na vida da gente que a gente acaba se apaixonando. Como também tem muitos alunos, eu tenho excelentes alunos maravilhosos, que nos mandam poesia, nos mandam cartas, e a gente vai se apegando a esses alunos de forma que quando a gente vê, está completamente apaixonado. Poucas vezes ocorre isso, mas não são relações humanas, né? São pessoas, são duas pessoas, dois seres humanos se relacionando, então não é que uma questão antiética se apaixonar pelo professor, o professor se apaixonar pelo aluno, não. Essas coisas acontecem. E eu deixo beijo para os professores que se casaram com as suas alunas, as professoras que se casaram com os seus alunos e vice-versa, porque o amor é lindo e vale a pena apostar no amor e nas relações afetivas, sejam elas próximas ou não. O importante é amar. Mas vamos voltar para a historinha. Então, Graham, em 1875, ficou noivo de Mabel, sua aluna, ajudou-a a voltar a ouvir, né, com os seus métodos, e Graham teve uma grande oportunidade de ver a invenção, aliás, do professor alemão Philipp Reis, que havia juntado 2 pedacinhos de madeira e aço, conseguindo construir um estranho aparelho capaz de transmitir sons. Gente, pela primeira vez, Graham viu um aparelhinho que foi batizado como telefone. E Graham, ao ver aquilo, ficou boquiaberto e ficou pensativo. Achou que a eletricidade poderia aperfeiçoá-lo e teve a ideia de construir um aparelho capaz de transmitir notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, à distância, usando eletricidade. Quem já estudou as notas musicais, quem já estudou música, conhece quais são: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Então, Graham, durante os anos de 1873 e 1874, fez vários experimentos com esse aparelho. Se fosse possível transmitir um conjunto de notas musicais, seria possível também transmitir a voz humana. Pensou Graham, se eu puder transmitir essas notas musicais, eu também vou poder transmitir as vozes, a minha voz, a voz do meu papai. Eu preciso estudar mais esse aparelho. E Graham começou a estudar como fazer um aparelho bem legal,
para que todas as pessoas pudessem ouvir as notas musicais e depois transmitir a voz de um ser humano para longe, né, para outra pessoa. Então, ele ficou pensando, a transmissão de diferentes notas musicais poderia ser utilizada para enviar muitas, mas muitas mensagens telegráficas simultaneamente pelo mesmo fio. Graham Bell falava sobre suas ideias e experimentos e Sanders ficou interessado no projeto do telégrafo harmônico, ou telégrafo musical. Aí, o que ocorreu, gente? O que ocorreu foi que um amigo de Sanders, o Hilbert, Sanders falou para Hilbert da invenção de Graham Bell, que junto com Sanders, Graham Bell, os três, investigaram esse aparelho, até os três juntos foram ver como era o aparelho, tal, como poderia funcionar o aparelho, e requisitaram a patente do aparelho, já que não havia nenhum registro. O Hilbert, ele fez isso, ele quis roubar a patente. A patente é o registro que se dá a uma invenção. Então, registra lá o nome da pessoa que criou e a pessoa fica como inventor. Então, o Hilbert, ele quis tomar a invenção de Graham Bell, sim, ele quis ir lá e verificou que não havia nenhum registro. E ele ficou pensando, será que eu posso ficar com essa invenção? Mas Graham Bell teve a informação de que Elisha, um dos fundadores da empresa de telégrafos, também estava tentando construir um aparelho do mesmo tipo. Então estava todo mundo preocupado em como transmitir a voz humana para longe, para distante. Então Graham Bell sabia que havia urgência em patentear o seu invento e entregou o pedido no escritório de patentes no dia 14 de fevereiro de 1876. Apenas 2 horas antes de que o mesmo fosse feito por Elisha Gray. Então, Graham Bell teve a sorte de 2 horas antes pedir a patente do seu invento. Imagina se tivesse sido Elisha, quem teria criado o telefone não seria mais o Graham Bell, mais Elisha. Então, em 10 de março, que é o dia do telefone, né? 10 de março de 1876, Graham Bell experimentava um modelo de telefone no sótão da sua casa, lá muito doidinho, fazendo suas pesquisas, muito ali, estava nem aí para as coisas, só pesquisando direitinho, testando seu aparelho, e de repente seu assistente Watson encontrava-se em outro aposento, em outro local do sótão. Entre os 2 cômodos estava estendida uma conexão telefônica que não conseguira transmitir mensagens inteligíveis. Enquanto Bell estava trabalhando, derrubou uma pilha e os ácidos corrosivos caíram sobre a mesa e em suas roupas. E ele ficou todo preocupado e gritou, Senhor Watson, venha cá, Senhor Watson, preciso do senhor. E gritou alto. E o que aconteceu? O senhor Watson ouviu a mensagem pelo telefone. Foi até ele, sim, foi até Graham Bell. E Graham Bell estava com 29 anos e tinha, afinal, inventado o telefone. A partir disso, 29 anos, o conselho do pai da sua noiva decidiu apresentá-lo na exposição de jubileu de Filadélfia.
Em 1 mês e meio, Graham-Bell construiu 2 aparelhos para mostrar aos visitantes da exposição, que inicialmente acolheram aquilo com indiferença. Nem ligaram, acharam que não era nada demais. Só que lá no evento tinha um imperador, né? Vocês sabem quem estava lá presente nesse evento? Dom Doce, para quem imaginar. Dom Pedro II, sim, o nosso imperador do Brasil. Dom Pedro II, bonitão, lá no evento com Graham-Bell. E todo mundo indiferente, ninguém, o povo passava, nem ligava de olhar para o evento de Graham-Bell. Estava nem aí, aquilo não chamou a atenção de ninguém. E ele lá, tristezinho, né? Então, Dom Pedro II reconheceu Graham-Bell como professor da Universidade de Boston, que encontrara anos antes e ficou curioso para saber o que ele estava fazendo ali, o que ele tinha construído. Então, Graham-Bell, como sempre foi um jovem muito esperto, não perdeu a oportunidade e, de uma extremidade do aparelho, recitou o famoso monólogo de Hamlet. Hamlet é um personagem de Shakespeare. Grande Deus! Exclamou o imperador brasileiro. Isto fala, grande Deus! Essa foi a frase que serviu a Graham-Bell para lançar sua invenção, que se tornou, a partir daquele instante, o principal equipamento da exposição, embora apenas como curiosidade. Então, depois do imperador atestar que o telefone falava e ficar dizendo a todo mundo, chamou a atenção de todo mundo, né? Aí o evento passou-se, Graham-Bell, eu já chamo de Bell, bem íntima dele, Alexander Graham-Bell casou-se com Mabel Hilbert, né, de quem ele ficou noiva, a gente já falou, e partiu para uma viagem à Europa. A Inglaterra era o terreno mais favorável para o lançamento comercial do aparelho, e Graham-Bell não hesitou em apresentá-lo à Rainha Vitória e a instalar um aparelho na Câmara. Enquanto isso, a ideia do telefone interessava também a outros inventores que construíram aparelhos semelhantes. Logo, o telefone sofreu notáveis melhoramentos e difundiu-se com rapidez. Graham-Bell poderia ter enriquecido, mas não se sentia seduzido pelos negócios e preferiu deixá-los nas mãos de seus sócios, seu assistente Watson, o sogro Hilbert e Thomas Sanders. O inventor continuou a se ocupar com a construção dos aparelhos, com a instrução dos surdos mudos, e dedicou-se a novas experiências. Dedicou-se ao estudo da nutrição e do nascimento de carneiros. Esforçou-se para fazer com que animais aprendessem a emitir sons humanos e realizou experiências com pipas, erguendo um homem à altura de 100 metros. Vejam só como Graham-Bell era inteligente, gente. Seus estudos mais profundos foram dedicados à acústica, pois conseguiu construir um aparelho capaz de desenhar a forma das ondas acústicas correspondentes aos vários sons e conseguiu modular um feixe luminoso por meio da voz. Apesar de todo o sucesso, o telefone o perturbava. Mantinha o seu aparelho envolto em papel e nunca o usava. Em 1915, foi inaugurada a primeira linha transcontinental norte-americana. Convidado à inauguração, Graham-Bell conseguiu que na outra extremidade da linha ficasse seu assistente Watson. Quando morreu, no Canadá, todos os telefones dos Estados Unidos fizeram uma homenagem a ele. Em sinal de luto, ficaram silenciados por 1 minuto, numa última homenagem a Graham-Bell, que havia dado ao mundo
um dos mais eficientes meios de comunicação. Então, gente, vocês veem que Graham Bell, ele foi um menino desde cedo, curioso, preocupado com os surdos mudos, pois a sua mãe jovem ficou surda. O pai e o avô eram cientistas, pesquisadores. O pai, vocês viram que criou uma máquina para reproduzir a voz humana. Graham Bell foi professor universitário, apaixonou-se pela sua aluna Mabel, a quem ele se dedicou a instruir, que era surda, e tem toda essa história, um resumo para vocês. E a história do telefone, a história de Alexander Graham Bell, é uma história de superação, porque ele tinha um sonho de fazer com que as pessoas deficientes, surdas, os surdos mudos, pudessem, de alguma forma, se comunicar, né? Através de um aparelho. Então, é uma história de superação. Nós vemos hoje que a acessibilidade das pessoas especiais, porque não se chama mais de pessoas deficientes, a acessibilidade a essas pessoas especiais, os surdos, os mudos, quem é surdo geralmente é mudo. Então, ainda é muito difícil, como eu falei, o exemplo da minha amiga Jennifer, as pessoas ainda sofrem muito para encontrar intérpretes, para encontrar livros em Libras, e para se comunicarem. Então, que nós possamos cada vez mais pesquisarmos uma forma de ajudar essas pessoas, esses surdos, mudos que nós temos. Não são poucos, nós temos muitas pessoas assim no Brasil, principalmente os idosos, quando vão ficando velhinhos, com 90, 92 anos, 95, vão perdendo a audição. Então, nós precisamos ter paciência para com os nossos idosos e, se pudermos, levá-los ao médico. O profissional que cuida da surdez é o otorrinolaringologista, e o que cuida ele também cuida da voz, mas quem cuida da voz também é o fonoaudiólogo. Então, se nós pudermos levar os nossos vovôs, vovós a esses dois profissionais da saúde, para procurarmos saber o que está acontecendo com eles, procurarmos saber se tem cura, como podemos ajudar, é muito importante. Não saiamos gritando com os nossos vovôs e vovós, porque apesar deles não ouvirem, mas as pessoas próximas a nós escutam e vão nos chamar de pessoas ignorantes, mal educadas. Então, para que não estejamos gritando com os nossos vovôs e vovós, perdendo a paciência com eles, dizendo que eles estão ouvindo a televisão num volume muito alto, reclamando que eles baixem o volume, reclamando que eles estão ouvindo radinho de pilha muito alto. Para que isso não aconteça, nós precisamos ter paciência. Assim como Graham Bell lutou para que as pessoas surdas pudessem de alguma forma se comunicar, que vocês lutem para aprenderem a se comunicar com os seus vovôs, vovós e até mesmo com algum surdo que more com vocês. Nós, todos os dias, nos reinventamos, descobrimos novas coisas, novas formas de ver o mundo, de estar aqui e de lidar com o próximo. Nós também podemos ser cientistas, podemos fazer ciência em casa e podemos inventar aparelhos. Então, assim como o Graham Bell, no sótão da sua casa, inventou o telefone junto com seu assistente Watson, vocês também podem e são capazes de inventar alguma coisa que ajude as pessoas surdas que estão próximas a vocês a se comunicarem melhor. Evitem estar gritando, principalmente
nas ruas, quando vocês saem com uma pessoa surda, com o vovô, com a vovó, é muito feio. Eu escuto às vezes as pessoas, o senhor não escuta nada daquilo que eu falo. Já cansei de ouvir isso. Tem que ter paciência, tem que ter compreensão. Não é fácil chegar na velhice e ficar recebendo carão. Então que nós possamos ser mais compreensíveis com essas pessoas e que os governos possam dar mais assistências ao surdo, contribuindo com mais material didático, contribuindo com mais vagas nas academias universitárias, com professores especiais em salas de aulas, desde a educação infantil até a universidade, para que essas pessoas surdas elas possam ter intérpretes que transmitam o que elas querem dizer em sala de aula e que possam ter material didático capaz de produzir com eficiência conhecimento, transmitir ensino, aprendizagem para todas essas pessoas que são surdas. Então, essa história de hoje que eu conto de Grambel me trouxe lembranças lindas, né? Como eu falei no início da gravação do vídeo, me fez lembrar dos meus tempos de telefonista, aqueles tempos bons, quando eu falava, alô, aqui é a telefonista fulana falando, o que deseja, senhor? Então, eu fiz muitas ligações, eu fiz milhares de ligações, eu liguei o mundo ao meu estado e o meu estado ao mundo. Isso me fez muito feliz, me fez conhecer mais pessoas, falei com pessoas no inglês, no espanhol. Isso é gratificante, gente, quando a gente ajuda uma pessoa, que vocês possam compreender os surdos, os idosos, as pessoas que estão próximas a vocês, e possam contribuir de alguma forma, não somente os surdos, mas todas as pessoas especiais que têm alguma deficiência. Nós vamos falar aqui das pessoas que têm deficiência visual. Então, nós vamos entrar em muitas deficiências, muitas doenças que não são doenças não, muitas deficiências, porque a deficiência não é uma doença. Nós vamos entrar em muitas deficiências que são deixadas de lado pelas instituições públicas, e essas pessoas são esquecidas e abandonadas ao Deus dará. Então, que nós possamos cuidar dessas pessoas, que são poucas em relação à população mundial, mas que convivem conosco e são seres humanos que devem ser tratados de igual para igual. Nós devemos respeitar as pessoas, como eu sempre digo, respeitar, ter carinho, amar e cuidar. Quem ama, cuida. Existe uma música que diz, quem ama, cuida. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, a história de Alexander Graham, que vocês, quando usam esse aparelho telefônico aí na casa de vocês, quando vocês usarem, lembrem-se que foi um cientista que tinha mãe surda e que pesquisou por a vida inteira uma forma de ajudar os surdos a se comunicarem. Lembrem-se disso e que vocês possam fazer a mesma coisa. Beijos meus, beijo de Enedina. Enedina está meio cansadinha, estava programando até agora. Enedina gosta muito, muito mesmo de programar. Ela não para, ela fica no computador, só sai do computador para dormir, tomar banho e fazer a higiene dela, né? Mas está sempre no computador, criando um algoritmo. Programe isso, início, fim, begin, procedure. Ela sabe de tudo. Enquanto isso, faça aquilo. Sim, a Enedina sabia ensinar até mesmo programação. Se vocês quiserem ter aula de programação com a Enedina, podem me chamar, que ela vai contratar a Enedina para ensinar lógica de programação a vocês. Ela adora. Gente, ficamos por aqui. Estamos nos despedindo.
São 3 horas da tarde e aqui o sol está lindo. Chegamos no outono e o sol está lindo, céu azul, os pássaros estão cantando. Eu não sei por onde andam as crianças da minha rua, porque hoje eu não vi barulho de crianças. Elas estão muito silenciosas, mas devem estar aprontando alguma coisa. Meu beijo grande para as crianças da minha rua, que eu amo muito, para as crianças do meu Brasil, de todo mundo. E eu peço para vocês, pessoal, para quando forem dormir mais tarde, não esquecerem de fazer suas preces, suas orações para Deus, para seus santos, para seus orixás, qualquer religião. Pedir que o mundo tenha mais paz e menos guerras. Pedir que as pessoas se amem cada vez mais. Pedir que as crianças tenham uma casa, nunca sejam abandonadas, tenham comida, e que os moradores de rua sejam vistos pelas instituições públicas, para que eles não sofram tanto, porque morar nas ruas é um sofrimento grande. E eu sei, porque eu faço trabalhos voluntários com essas pessoas. Então, que nós possamos melhorar de alguma forma o mundo, tornar esse lugar aqui onde estamos melhor para nós e para o nosso próximo, cuidando dele, cuidando das pessoas ao nosso redor. Fiquem em paz, voltamos amanhã. Não esqueçam, crianças, não falem com estranhos, não deem atenção para estranhos. Qualquer estranho que se apresentar diante de vocês, comuniquem imediatamente aos seus pais, responsáveis ou professores. Vovôs e vovós, quando saírem às ruas, tomem muito cuidado, evitem sair sozinhos, mas se for preciso, se não tiver ninguém por perto, saiam com cuidado. Atravessem somente as avenidas em faixas de pedestre, prestem atenção aos semáforos, se estão fechados, tenham cuidado com moto, com caminhão, andem prestando bem atenção aos automóveis e buracos nas ruas, poças d'água. Se cuidem, porque eu amo vocês, vovôs e vovós. Eu estou aqui também por vocês, que são pessoas maravilhosas da minha vida. Meu vovô, minha vovó já se foram, mas eu ganhei muitos vovôs e vovós aqui nesse canal já. Nós temos quase 320 pessoas inscritas e sei que em breve teremos 500 pessoas com a ajuda de vocês. E o nosso canal só tem crescido e nos deixado felizes, porque toda tarde, todo momento que nós estamos aqui contando historinhas para vocês, nós estamos transmitindo. Tenham certeza que o nosso objetivo aqui é transmitir amor, é transmitir conhecimento, mas conhecimento através do cuidado, através do amor. Nós amamos vocês. É possível amar alguém sem sequer conhecer? Sim, é possível. É possível porque nós amamos vocês. Nós amamos as 319 pessoas que estão inscritas nesse canal. Sejam elas quem forem, sejam elas pessoas de lugares os mais distantes, mas nós as amamos de todo o coração. Porque se estão aqui, é porque algo as chamou, é porque algo despertou a curiosidade, a atenção e quem sabe até o carinho por mim, pelas minhas bonecas, pelos bonecos que fazemos com tanto carinho. Beijos de Enedina. Enedina tá querendo dormir, tá cansadinha. A gente volta, eu prometo. Fiquem em paz. Até amanhã. Tchau, tchau.